Vamos lá, gente. Bom, aqui é só um overview do software, é uma apresentação que é o início do software. Então tem um ou outro detalhe que mudou e a gente vai comparar com o software mais atualizado. Eu já deixei no meu computador também mais atualizado, justamente para mostrar para vocês. Vamos lá, o Intelo é o seguinte, ele controla o Vionic. Posso usar o Nova para controlar o Vionic? Não. O Nova você vai usar somente para tratamento de dados, beleza? Então é essa a ideia, você pode exportar os seus dados e abrir no Nova sem problemas. Tem um botãozinho, né? Vocês já testaram isso, né? Tem coisas que eu falo que já sabem melhor que eu, mas tem coisas que é bom às vezes a gente frisar. Então o que a gente vai mostrar, né? Então aqui, tela inicial, realmente é do zero mesmo, tá? Tela inicial, procedimentos, né? A estrutura aqui principal, a estrutura básica, digamos assim, do procedimento, né? Os resultados, né, como que eles estão organizados, digamos assim, aqui é só no geral, a gente vai para o software juntos, vai mexer nisso também. E as modificações, onde que eu salvo? Porque é igualzinho novo, você abriu um procedimento, edita esse procedimento e você vai ter que salvar essa modificação para você usar amanhã e depois, né, com o seu nome, enfim. Então é essa a ideia. Exportar os dados, que é algo básico, e tratamentos dos dados no Nova. Por que eu pus aqui? Porque tem um videozinho, né? E tem um videozinho dele fazendo para mostrar que não é tão difícil. Parte de conexões, né? Aqui está muito simplificado. No manual tem mais, porque são muitos cabos, começa por aí, né? Vocês viram que tem Sense S1, S2, meu Deus, quantos cabos. Então a gente, lá na parte prática, exatamente isso, é pegar os cabos, para que serve esse, quando que eu uso esse, né? Então é tranquilo, mas aqui é só um geral, assim, conexão de 2 eletrodos, conexão com 3 eletrodos, né? Feijão com arroz ali. E os testes eletrônicos. Vocês precisam saber fazer os testes eletrônicos justamente para verificar, tá tudo certinho? Será que, né, puxa, Thaís, na minha voltametria eu estou com problema, como é que eu checo, como é que eu testo, né? Então, é essa a ideia. Então, vamos lá. Tela inicial. O meu, ele já bugou, deixa eu ver, agora foi. Tela inicial e a parte prática no final. Tela inicial. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, deixa eu já deixar todo mundo aberto aqui. Tem uma abinha que é de procedimentos, ele mudou, gente. Então, para quem estava acostumado com Nova 2, alguma coisa, a gente tinha aqui em cima as abas, igualzinho no navegador que se abria. Agora as coisas são um pouco diferentes, né? Quando você abre o software, aparece uma casinha aqui, e depois quando você abre procedimentos ou abre resultados, vai ter aqui a listinha de tudo que está aberto. Tá? Então, em vez de ter abas aqui em cima, porque a aba é mais limitada, deu 4, 5 abas, já se perdeu, né? Então, aqui fica melhor a visualização. Aqui tem a aba de procedimentos, né? Quando você clicar, vai abrir com todos os procedimentos ali, da Metron Autolab e os seus também, e a aba de resultados. Então, fica mais simplificado do que o novo, mas a ideia por trás é muito similar. E aqui embaixo vai aparecer o quadradinho do seu equipamento quando estiver conectado. Beleza? Então não tem muito segredo a partir daí. Parte de procedimentos, então, gente. Então, eu mencionei, tem a abinha e tem todos os procedimentos. Note que aqui já está pronto, né, das diversas técnicas. Se eu não me engano, aqui não tem mais aquela... No Nova tem algo chamado novo procedimento. E é uma tela em branco, e isso é desesperador. Porque é uma tela em branco e você fala, tá, mas e aí, para onde eu vou? Aqui não tem mais isso, justamente porque ele te força a partir de um procedimento pronto default, para você não esquecer de adicionar nada, entende? Então você pega um procedimento padrão da Metron Autolab, faz as modificações, salva com o nome que você vai lembrar depois. Quando você salvar, você salva na sua biblioteca, por um exemplo, né? Então é essa a ideia, na sua pastinha, né? Beleza, então já está tudo pronto aqui. O que eu quero mostrar? Aqui está procedimentos recentes, eu não sei se é o foco, mas assim, eu vou lendo, tá, né? Meus procedimentos recentes, é a primeira linha, tem a biblioteca pessoal, é isso, biblioteca pessoal. Tá vendo aqui embaixo? Tem meu nome, Thaís. Ele te permite criar usuários, sem precisar pôr login, senha nem nada, tá? Mas criar usuários, acho que talvez tenha melhorado, obrigada. Então, conforme você está no seu usuário aqui, você tem a sua biblioteca pessoal, é como se fosse uma pasta sua. Então, quando você vai salvar um procedimento, você vai salvar muito provavelmente na sua biblioteca pessoal. Embaixo tem algo chamado Share Library, que é uma biblioteca compartilhada.
tipo assim, todo mundo que usa esse computador vai ter acesso àquele procedimento. Então, né, quando você vai treinar um aluno de C, algo do tipo, pode ser útil por conta disso, uma voltametria básica, uma impedância, alguma coisa assim. Então, essa a ideia. E embaixo tem a biblioteca da Autolab, né? Que é essa que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Civista, case, potência estática, né? Enfim, galvão estático. Então, você vai ter os procedimentos prontos, salvos nessa biblioteca da Autolab, beleza? Quando for o seu procedimento que você salvou na sua biblioteca, vai estar em Personal Library, tá bom? Então, é escolha. Quando você faz esse procedimento, quando você modifica ele e vai salvar, você escolhe onde salvar. O mesmo é válido para um resultado. Você escolhe onde o resultado vai ser salvo, tá? E diferente do Nova, ele não funciona por meio de arquivos na área de... na área de trabalho, mas não funciona por meio de arquivos. Por exemplo, Excel. Excel é um arquivinho que está lá no seu documento, por exemplo, na pasta documentos, né? Aqui não, aqui é biblioteca mesmo, é realmente um banco de dados, digamos assim. Se você quiser, você pode exportar para o teu amigo, importar no software dele e utilizar, ou você pode exportar no tipo TXT, né, que o pessoal está acostumado, né? Então, pega o dado bruto, a tabela de dados e exporta para o Excel, tá? Então, é essa a ideia. E é isso, a gente tem então um acesso fácil. Basta clicar, gente, nesse botãozinho aqui, ó, tá vendo o botãozinho? Ele te mostra também qual biblioteca que você tá, então isso já te ajuda, né? Mas beleza, a visualização, às vezes quando você abre o software, a visualização tá assim, tá vendo que tá grande a visualização? Tem o nome do procedimento, tem uma frase sobre esse procedimento e tem os parâmetros principais desse procedimento, né? E isso é muita informação, de uma vez, um monte de coisa, meu Deus, calma, para onde eu olho? Tá vendo que tá como vista expandida? Deixa eu ver se ele mostra assim. Tá vendo? Ó? Esse botãozinho aqui é uma vista expandida, então você conseguiria ver dessa forma. Pode ser útil quando você tem na sua biblioteca 2 procedimentos, está com dúvida qual dos 2 é para você abrir para rodar. Então isso pode te ajudar, se você sabe quais são os parâmetros mesmo. Então você fala, esse aqui foi até 1 volt, o outro foi até meio volt, então pronto, é tal procedimento, né? E se eu quero limpar um pouco disso, tá muita informação, eu posso usar a vista compacta, né? Então, para quem está começando do zero, eu tento passar isso, né, para realmente ajudar você a se entender. Então, ali fica uma listinha mesmo, mas simplificado para você visualizar. Isso vai ser válido em procedimentos, isso vai ser válido para resultados. A ideia por trás é a mesma. Beleza. E no final, se a gente rola essa barra aqui, no final você vai ter, então, os testes, teste CV, teste EIS, são os testes do equipamento. Então, não adianta você, eu quero fazer uma impedância, vou abrir o teste de impedância. Não, ele vai fazer esse daí para testar o equipamento naquela, ele chama agora de Autolab de teste célula. Para mim é sempre dando célula, né? Aquela célula grandinha que a gente tem lá embaixo, você conecta da forma que ele está pedindo, eu sempre esqueço as conexões. E eu senti que só ler o que está escrito aqui não é o suficiente. Eu abri o manual, né, e vejo a foto, porque aí não tem erro. Porque às vezes tem testes, só para avisar vocês, tem testes de alta confiança, por exemplo, ele separa o Sense do WE. Ou seja, eu tenho que ver o desenho, porque de cabeça não adianta só olhar aqui, tá? Não fica tão claro. Então, o manual você consegue, eu não sei se por aqui, nesses 3 pontinhos ele tem também o manual como é no Nova, mas eu mando para vocês o manual no link de instalação do software. No meu e-mail vai ter um link de instalação do software e lá vai ter o manual junto, tá bom? Então não tem erro, né? Se eu não me engano, se você apertar F1, eu acho que abre. Abre, eu acho. É um F alguma coisa, exato, abria, né? Então que é normalmente um help, é verdade, acho que é isso. Eu acho que abre, sim. Então, um manual desse está bem mais enxuto do Nova, parece uma bíblia, né? Mas ainda assim eu pesquiso os termos. Então, se eu vou, por exemplo, o que aconteceu agora? Eu vou fazer um teste CV, sei lá, qual que é a conexão? Então, realmente, F1, Ctrl F, eu colocava assim, ou teste CV, ou eu colocava Autolab e teste célula, que é o nome da célula. E aí aparecia todos os testes que usava ela. Então, isso me ajudou bastante, né? No manual para eu entender. Depois eu mostro também para vocês aqui. Então, é isso. Estou com dúvida, Thaís, a impedância não estou dando bons resultados. Faz o teste do equipamento. Veja, porque pode ser uma má conexão no cabo, pode ser, né? Só para avisar, de ontem e hoje, né? A gente testou, fez todos os testes disponíveis.
Só que assim, quando você faz o teste, ele não te dá igual nova, passou ou não passou. Você importa esse resultado no Nova, e ontem eu não tinha instalado Nova, então hoje a gente instalou Nova em todos os computadores, né? E a gente já importa Nova 2. Mas é 3 botões, galera. São 3 botões que você aperta e ele faz o que ele faz? Basicamente, você fez o teste. Ele vai importar esse teste, só para ele ter que exportar com um nome específico, tipo assim, teste CV, só. Então, você tem um passo a passo disso também que eu posso deixar com vocês. Você exporta ele e ele vai importar no Nova e automaticamente ele fala, passou ou não passou, só. É realmente bem simples, tá? De se fazer. E aí a gente fez, então, essa verificação no Nova se todos os testes tinham sido bem sucedidos, certo? Que é tipo assim, a avaliação do meu resultado. Eu estava com o resultado pronto, mas eu queria avaliar se estava tudo certinho. Dos 4 Prionics, 2 passaram em tudo e 2 deram problema só no teste CV. Para mim, teste CV, quando eu instalo outro tipo de equipamento, que é o que vocês estão acostumados, né? É rede elétrica. Só que o problema é, por que 2 passaram e 2 não? E aí o Guilherme tá lá. Porque assim, o teste CV, o que é isso? Ele está variando o potencial e medindo corrente. Se o potencial, se esse valor de corrente ele está medindo variar em 20, pelo menos para o Nova, né? 20 nanoampere, ele fala que, tipo assim, o ruído deu muito alto. Então, e aí o Guilherme está fazendo, ele dá um zoom na reta, porque é uma reta inclinada, né? Ele dá um zoom aqui, 20 nanoampere não afeta tanto o sistema dela, por exemplo, mas o meu produto na época dos biosensores com certeza afetava. Então, basicamente assim, tá refazendo, porque assim, é uma instalação, não é pra gente ter... O Nailson já tinha dito isso sobre a questão do aterramento. O aterramento da rede, né? Da rede aqui, que estava dando interferência. O que eu falei pro Guilherme antes de sair de lá, de vir pra cá, eu falei, Guilherme, pega este equipamento que não passou, põe na mesma tomada do outro, e ele até esticou o cabo, porque o cabo torcido, né, poderia interferir. Ele esticou o cabo e estava refazendo. Para mim, Thaís, nesse ritmo de instalação muito louco, sim, eu tenho liberado, mas não vai hoje, mas os outros equipamentos, eu tenho liberado sim equipamentos com problema no teste CV, mas normalmente em região de praia. Teve uma última instalação que eu fiz, coisa de 2 semanas atrás. Estamos apresentando, imagina o estabilizador fazendo tec, a luz piscando, oscilando. Como é que você vai, entendeu? Como é que você espera que naquela rede eles vão, e eles não tinham um no-break grande. O ponto é, a gente está usando um no-break grande, gigantesco, naquelas tomadas todas. Qualquer coisa, amanhã, enfim, hoje, no final da tarde, a gente pode tirar e pôr em outro. Assim, com o no-break é para funcionar. Porém, a gente já viu casos que a bateria, aí é um caso assim, muito à parte. A bateria do no-break estava com algum problema e aí o ruído vinha do no-break. Quando você tira o no-break do caminho, ele tem de tudo no suporte. No-break. Não, mas eu tô te chegou no mês passado. Dois passou e 2 não. Então, às vezes pode ser posição. Pode ser a tomada. Porque a tomada foi instalada torta, né? Aí tá brincando que a tomada estava torta, aí às vezes alguma questão de trocar, né? Então, é isso. Então, Sou da NIC instalaram aí. Já era. Eles vieram instalar assim, eles pegaram a tomada. Então, Grudou na parede, tá bom? a ideia é testar mais e ele até preocupa peças. Tipo assim, se a Damicel, né, dessa que funcionou, eu vou trocar para ver se vai, né? E mesmo assim não, então, ou seja, não é um problema da Damicel, algo específico, né? Então ele está testando lá e vai ser útil, que aí enquanto eu vou apresentando, ele vai testando, né, para realmente tentar deixar o mais redondinho possível, afinal, né? E engraçado, são 4, por que 2 vai e 2 não? Porque se todos dessem problema, aí sim fica mais nítido, né? Mas, enfim, pode ser um monte de fator. Mas é isso, a gente tem que saber como testar o equipamento, a gente vai mostrar também testes. E você só vai ver esse resultado se transferir os dados para o Nova, né? Eu consigo ver. Teve uma época que o que eu fazia? Eu vejo a cara do resultado, abro o manual e vejo os limites no manual. Só que é visual, entendeu? Então, como ontem deu tudo muito similar, visualmente você fala, ok. Né? Aí essa questão de era para dar 10 a menos 9 ou 10 a menos 8. Puxa, aí eu não vou conseguir ver visualmente, entendeu? Mas é uma questão de ruído, né? Então é isso. Deixa eu aproveitar, eu acho que perguntar um negócio sobre exportação de dados, né? Aproveitando essa parte que você está falando.
Pelo que eu estou entendendo, o Bionic não faz nenhum tratamento. Isso. Tem que fazer no Nova. Isso. E aí vocês instalaram o Nova 2, então os dados serão exportados para o 2 para poder fazer algum tratamento se quiser usar o Nova. Exatamente, se quiser usar o Nova. Se não, pega o TXT e vai Pro Origin, exato, você é livre. Aí uma pergunta, quando você salva para o Nova 2, você não consegue abrir no 1, né? Na verdade, sim, você é livre. Se você vai exportar do tipo TXT, você pode abrir o TXT no 1 também. Você consegue importar isso? Consegue importar para o 1. De cabeça, falar, eu uso todos os dias, não uso. Mas o que eu faria? Eu abro o Nova 2, olho como é feito, tento fazer a mesma coisa no Nova 1. É uma possibilidade para você. Porque você vai ser a mesma coisa. Esse é o arquivo nosso, dá pra abrir esses dois. Não dá. Não dá. Não é NOTS, é TXT. É tipo um TXT da vida. E aí você abre. O arquivo do Nova 2 não abre o Nova. Isso, não abre do Nova 1. Isso é um fato. Mas ele vai exportar como tipo TXT. Aí Aí sim eu você- consigo abrir ambos novos. Eu te mostro, a gente faz juntas. 2 telas, a gente né, pra deixar algo pronto pra você. Porque as ferramentas estão lá, entende? As ferramentas são as mesmas. Você ali. O que eu acho? Assim, a minha opinião pessoal, tá? Eu preferiria, claro, tudo num software único, mas devo entender que todo mundo está acostumado com Nova. E basicamente, assim, a parte de tratamento Nova de dados tem um Excel lá dentro, sabe? Se você falar para ele, eu precisei usar essa função com o Riquelme, eu não sei se vocês vão lembrar, mas era basicamente assim: pegue o último dado desta coluna e joga para um cálculo. Ele consegue pegar o último dado dessa coluna, tem as funções específicas. Ou seja, tem muita coisa. Eu acho assim, eles queriam aproveitar o que já estava pronto, basicamente, né? Então eles fizeram só o controle com em tela e é simples, porque o procedimento você quebra a cabeça uma vez só. O procedimento você quebrou a cabeça, fez e o tratamento você já sabe como fazer. É mais ou menos isso que eles estão, imagino, né, que eles estão fazendo. E o que me falaram, parte de hardware, de modo geral, qualquer empresa, hardware, carro, trator, o que for, hardware tem que ser bom, porque ninguém quer ficar fazendo um recall, certo? Então hardware é muito para tudo. Só que software, da mesma forma que o iFood, o Uber, ele pode ser otimizado de tempos em tempos. E o Intel tem sido otimizado. Tipo, passa 8 meses, eles liberam a cara mesma, mas 2 ferramentas extras. Mais 8 meses, 2 ferramentas extras. E assim tem em si. Isso vai atualizar automático pra gente ou não? Não, você clica no botãozinho e ele vai falar que precisa fazer uma atualização. Basta ter conexão com a internet, né? E ele atualiza sozinho. Então é bem tranquilo. Assim, você clica e ele vai. É igual reinstalar software também, entendeu? Não tem muito segredo, né? Mas de tempos em tempos, mas isso eu acho bom, porque tem ferramentas que não tinha que agora passou aqui. Mas o Nova não mudou. O Nova mesmo, não, o Nova, exato. Não, mas então, mesmo o Intel tendo essas atualizações, a cara dele é a mesma, mesmo o Nova tendo atualizações, a cara dele é a mesma. Eles corrigem bugs, eles corrigem, né, adicionam, tipo, exportar dados de forma automática, né, e etc. Inclusive, eu nunca testei a exportar dados de forma automática, acho que a gente podia testar, porque a gente não fica, né, na aplicação, né, a gente só, né, então eu acho Eu que não consegui. É o que eu penso. Por quê? Porque assim, lá tem 2 opções, fazer um arquivo único ou adicionar um nome, um número no final ou salva por cima. Tá. E assim, eu tentava fazer, só que ele salvava com um nome aleatório, assim. Aí eu perdi O caminho de onde foi. pra onde Tá. foi. A gente dá uma olhadinha assim, a qual pasta que está exportando, tem um monte de. E eles fizeram um metadados. Tem a forma como você escreve o nome do arquivo para exportar automatizado, aquilo eu já vi porque meu colega sabe programar. E ele, no Nova, ele programa, tipo assim, linguagem de programação, dentro do Nova. E eu fico horrorizado, né? Aceito. Mas nossa, muito estranho, assim. E aí, basicamente, aquilo é metadado. O que ele faz? Ele pega o nome do arquivo e a data, e ele exporta desse jeito. Então, se você não mudar nada ali, ele vai desse jeito. Ele tem que ver qual pasta ele está, né? Ele está uma pasta tipo oculta, aí é um problema, tem que realmente achar mesmo onde foi. Vamos testar, pode ser que, enfim, 3 cabeças pensantes, né, ajuda, né? Mas sim, então a gente é livre para ficar dado onde for e a gente te ajuda assim, tá? Para deixar da forma que fica mais fácil para você. E aí ele vem a parte de estrutura. Eu acho que assim, a mesma coisa que eu apresento por Nova, né, que eu normalmente abro o procedimento, né, vai ser legal que hoje você vai ter uma noção do que a gente está, né, mostrando. O
que aconteceu? Nova tem muita caixinha, muita caixinha. E para mim, eu acho que o ponto principal da apresentação do Nova é mostrar por que tem essas caixinhas e por que é essa sequência. Aqui eles enxugaram o número de caixinhas, é a mesma coisa, só que eles enxugaram as caixinhas para ter uma quantidade menor, te confunde menos e facilita de modo geral você criar um procedimento. Então o que a gente vai fazer? Ele realmente, para mostrar a estrutura principal, ele vai abrir uma voltametria cíclica. Voltametria cíclica é um procedimento basicão, padrão de eletroquímica, e realmente você vai variar no X o potencial e ler corrente em Y, né? Então essa é a cara do procedimento aberto, né? Tá vendo aqui do lado? Tem home, a casinha, embaixo tem a voltametria aqui que está aberta. O símbolo, gente, o símbolo é a mesma história. Aqui, lembra do quadradinho? Tipo, parece o botão do Windows, que era o símbolo de procedimento. Aqui também tem o símbolo de procedimento aqui. Quando isso virar um resultado, vira um gráfico. Então isso já te ajuda a se localizar também. E aqui está parâmetros principais. Isso daqui você edita, você é livre. Por quê? Você pode ou não deixar coisas livres aqui para serem editadas. Isso é útil quando? Thaís, eu vou fazer uma voltametria. Estou partindo de 0 volts, vou até 1 volt. Só que na verdade, antes de chegar em 1 volt, eu quero abrir a janela de potencial. Então eu vou de 0 para 0,5, de 0 para 0,6, de 0 para 0,7. Estou variando parâmetros. Por um exemplo, tá? Vamos supor que você vai fazer isso manualmente. Então, basicamente, você pode deixar só o potencial final, aqui, final não, né, gente? Mas o vértex, né? Essa abertura da janela de potencial. Aí você vai editando isso. É para te ajudar. Se está muito confuso, tira tudo bem. Você é livre para editar isso. E mudar esses nomes feios também. Tá? Beleza, o que ele vai mostrar aqui? Então ele mostra a voltametria, ele mostra os parâmetros como eu tinha mencionado, e aqui é o título, né? Então o título e alguma informação extra. Nessa informação extra você é livre para pôr que realmente, tipo assim, amostra XYZ, solução água, sei lá. Então você consegue colocar uma informação útil mesmo, tem o tempo total do procedimento também aqui, tamanho do procedimento também, tá? Então é essa a ideia. E tem um gráfico em branco. Sim, você está pré-organizando os gráficos. Se você quiser adicionar outro gráfico, você pode também puxar, né? Eu quero agora visualizar por tempo. Então, a corrente por tempo. Posso. Né? É isso, uma pergunta. Claro. Se eu quero fazer várias voltametrias, por exemplo, eu quero diferentes scan rates. Sim. Só que eu não quero estar toda hora, acabou, eu vou lá, eu quero deixar ele direto. Como que isso seria feito aí? Tá. Você tem duas opções. A primeira delas é colocar vários comandos de voltametria, cada um com os parâmetros. Copia e cola. Copia e cola, tranquilo. Ou eles. Lembra das ferramentas? Lembra das ferramentas que eles estão implementando? O repeat tinha, mas era uma repetição igual. Já colocaram repetição para múltiplos parâmetros. Então tem já pronto, bonitinho, voltametria cíclica com vários scan rates. Exato. Então, você já está pronto, você só vai editar o que? A tabelinha de scan rate, por exemplo, que é a velocidade de varredura, né? É o quão rápido a gente está varrendo, né? Você não precisa ficar clicando nas caixinhas para mudar. Tá vendo aquela coisa na lateral ali? Ali já fica salvo ali. Então você muda ali, você não precisa ficar caçando caixinhas, sabe? Você clicava, mudava. Ali ele fica tipo tudo na sua cara. Exato. Então isso pode te ajudar. Isso pode mudar, né? Isso é scan rate, velocidade de varredura, sei lá. Isso já, porque é mais rápido, sabe? Também. De você se encontrar e se entender. E aí, vamos supor, se eu fizesse um método mais novo de copia e cola, eu copio essa caixinha e dou Ctrl+C e Ctrl+V aí nessa? Não, eu não cheguei na caixinha. Desculpa. A caixinha está na sequência. Isso daqui é uma informação geral. Entendeu? Mas eu tô falando de caixinha já, exato. Mas logo em seguida ele vai mostrar a sequência. E não esquece que eu sou programadora de Java, então eu não sei caixinha. Eu não sei anotar o coisa, eu não sou programadora. Não, também não sou, mas é porque a linguagem do novo aluno é Java. Então é o momento que a gente aprende com o cliente. Essa linguagem de caixinha. Nova 2. Eu não tive treinamento no 2. Então eu não sei nada. Eu vou pegar essa hora. Hoje já você vai ter. Eu só fiz nessa ordem porque eu acho que assim tem que ser, por conta do Intel. Eu peço até desculpa aos colegas aqui que já estão cansados de mexer no 2, mas realmente eu sou analfabeta. Não, mas é legal que a gente pega e vamos junto, entende? Talvez fique um mapa mais completo hoje, porque eu vou pensar os dois
Então, beleza. Então, aqui é uma tela inicial, é o que a gente falou. Parâmetros de acesso rápido, uma informação geral e me indicando que estou no procedimento, beleza? Aqui também está escrito procedure e aqui também tem a indicação que é um procedimento. Agora sim, agora ele clicou na aba sequência. Então sim, cuidado que vocês vão ter que lembrar que tem, né, diferentes abinhas aqui. Para ele enxergar a sequência, eu tenho que clicar aqui. Qual que é a sequência? São 3 caixinhas, olha que lindo. Antes no Nova era 5, 6, já lembro. Um monte de coisa. E aqui não. Então, aqui esse procedure é tipo, se você dá 2 cliques, é de novo o nome do procedimento para você alterar aquele nome. Esse nome feio aqui, ó, então prometem para mim que vocês vão alterar o nome feio, por favor, porque senão, imagina vários alunos, e isso acontece, imagina assim, todo usuário, procedimento civil, arqueiro, potencial, aí os dados saem com o mesmo nome do procedimento e todo mundo com o mesmo usuário. O que é de quê? Não sei, entendeu? E aí você vai o quê? Pelo feeling, pelo, né, talvez pelo horário, e olha lá. Então, lembra sempre, verifica se vocês decidirem criar usuários para cada, né, pessoa, então isso já ajuda bastante. Então, cada um pega seu Vionic e sai de mansinho. Assim, 4. Né? Nossa, adorei. Tem aquele tem opções, né? Então é essa a ideia. Reparte, né? Então essa é a ideia. Verifique que está tudo certinho, se é o seu Vionic, né? E aqui você põe um nome que você vai lembrar, né? Para te ajudar. A gente manda usar o autolado, né? Exato. É verdade, né? Vai fazer começar a novar carga e descarga. Carga e descarga. Mas tem que ser deixa o orelhão ali do lado também. Pra fazer estágio no autolado. E aí tem procedimentos, apply settings e se vista case. Só, mais nada. Simples, prático, rápido. As linhas, você está acostumada? Imagina que são 3 linhas. Entendeu? E, basicamente, o procedimento é só para falar o nome do procedimento, tipo assim, coisinhas bobas. Apply settings, aí sim, é uma junção do... É uma junção de... Eu vou mostrar, é mais fácil. Então, vamos lá. Mostrou a sequência, ele vai dar 2 cliques, se eu não me engano. Então, ele abriu pra gente procedimento, nome e uma descrição, caso você queira. Tem uma coisa que, assim, para vocês, de modo geral, vocês não vão ficar brincando tanto com isso, mas se alguém inventar de mexer em todas as funcionalidades do Vionic, sim, a pessoa tem que saber. Existe algo chamado definir um sistema, né, requerido, né, work system, que eles falam. O que significa isso, Thaís? Imagina que é uma tag, é como se fosse uma etiqueta que eu falo, para eu trabalhar com esse procedimento, o sistema que eu preciso ele tem que estar em high accuracy, com 60 Hz, com o floating desligado e blá blá blá. É uma etiqueta que me avisa, só que isso não executa, porque sou eu que tenho que ver manualmente e verificar se tudo certinho. Consegue entender? Ele não é o default. Tem um default, já tem um default, com todos esses parâmetros, que é o high speed, que é o... Isso. É diferente. Se você quiser mudar, você vai ter que clicar aí. Isso, se você quiser mudar, você vai ter que clicar aí. Não é nem clicar aqui. Aqui é só ele te avisando o que uma voltametria precisa. Ele está te avisando. Para você mudar, você vai dar 2 cliques. É que aqui não dá para ver, né? A gente vai ver na casinha, vai achar o equipamento aqui, vai dar 2 cliques no equipamento e vai confirmar. Bateu, então tudo certo, eu posso executar. Para vocês, voltametria cíclica, impedância, carga e descarga, nada muda. Mas eu preciso avisar por quê? Porque esse equipamento tem floating. Floating é para ensaios de permeação de hidrogênio. Você poderia usar 2 equipamentos, né? Você vai aterrar o seu trabalho, é totalmente diferente a configuração. Tem também o alta frequência, impedância em alta frequência, de 10 mega até 1 Hz, mais ou menos. Você vai precisar avisar, estou trabalhando, entende? Então é uma etiqueta, concorda? É uma etiqueta, ela só te avisa o que você precisa. Você é o responsável por checar, dando 2 cliques no seu equipamento. A gente vai fazer juntos, tá? Por padrão, não tem preocupação nenhuma. Voltametria cíclica, crono, carga descarga, impedância, não preciso me preocupar. Se está muito diferentão, a ponto de trocar cabo, mudar conexão, aí você começa a pensar nisso daqui, beleza? Então só para avisar. Por que eu estou falando? Porque para os testes,
Os testes, tipo assim, teste de impedância em alta frequência. Eu sou obrigada a mudar cabos, eu sou obrigada a fazer, confirmar essa etiqueta com o meu equipamento para ver se é tudo certinho. Antes de fazer o teste, não me dá o quê? Que o teste não foi bem sucedido, entende? Então, quando muda muita coisa, a gente começa a ter mais cautela e lembrar que isso daqui pode importar bastante, tá? Mas é só uma etiquetinha, tá ali te indicando, mas para uma voltametria tá tudo certo, né? Então aqui, na parte de procedimentos, é só isso, gente, não muda nada, é o nome e o que você vai escrever em descrição, né? Beleza. Depois disso, para voltar, você tem que clicar nesse botãozinho, porque me dá desespero. Eu entro nessas telas, você vai entrando, você fala, como é que eu volto? Não tem um botãozinho de voltar, o Nova tinha um botãozinho de voltar, né? Fala, e agora? Isso daqui é para você fechar. Você clica aqui e ele volta para a tela anterior. Essa sacada, até hoje eu abri o software, vou procurar o teste tal, vou ver se está tudo certinho, e você fica, cadê o botão de voltar? Porque a gente acostumou tanto com o anterior, que aí quando muda você fala, meu Deus, mas calma, tá tudo certo. É uma questão de costume mesmo, né? Vamos ver o Apply Settings. Agora sim é o que vocês estão acostumados. Agora tem a questão do High Frequency, etc, né? Modo potenciostático, então ele avisa para o potenciostático. Você vai trabalhar no modo potenciostático, ou não, você vai trabalhar no modo galvanostático, ou seja, aplica corrente ou aplica potencial, né? Então você tem aqui configuradinho já, tá vendo que tem ticado, né? Então ele realmente vai usar aquilo, né? Tem um valor que ele vai aplicar, tá vendo? 0 versus referência, né? E isso daqui tem um link, é uma correntinha bem pequenininha, que provavelmente está linkado com algum outro potencial aqui, tá? Então você tem esse potencial, provavelmente ó, Start e Stop, tá vendo? VREF, 0 VREF, 0 VREF. Tá aqui, o Apply tá aqui. Ele já faz o link, ele já está linkado. Tá linkado. O outro a gente tinha que fazer o link. Tinha que fazer o link, isso. Então nesse caso já tá. Você é livre para mudar. Se você quiser, nesse Apply, lembra do Apply? Você também tem o Set Potential. Set Potential. É a mesma coisa, lembrei o nome, ó. É a única coisa que eu sei, tô ligado? Então basicamente você tem então, você no Nova, né? Tinha como se fala, não é Apply Settings, Automatic Control, aí em seguida Set Potential para ela, ou Apply para a gente, liga célula, weight, e aqui tinha o comando de medida. Isso tudo que era aplicar potencial, ligar célula e ficar 5 segundos ali, tá tudo aqui dentro. Tá? O Autolab Control também? Isso, e o Autolab Control também, exatamente. E acontece a mesma coisa para o independente do Nova, por exemplo, está numa corrente mais baixa e meu material está indo mais alta, eu tenho que ir lá alterar a corrente. O range está aqui dentro também. Isso acontece no Ionic também. Ele tem que se virar, você deixa automático. Ele é automático? Não, é isso, mas isso em qualquer Nova. Você deixa automático e é ele que se vira. Às vezes não. Às vezes ele dá aquele overload. A gente tem que mudar o range de corrente para alterar a placa lá dentro. Isso. Ao meu ver, tá? Quando você não conhece esse material, é novo. Então eu deixo o padrão e rodo. Como que eu enxergo essa questão do overload? Você vai falar para ele, você vai medir em milímetros. É celular? Não? Gerador. Ele não tá aguentando. Basicamente você fala para ele o seguinte, você vai medir milímetros, centímetros e metros, tá? Então ele tem 3 fitas métricas ali disponíveis para ele. De repente vem algo em quilômetro, ele fala, pera lá, mas eu não tenho como medir quilômetro. Eu vou tentar fazer com metro, mas vai ficar ruim. Isso é um overload, ele não consegue medir de forma adequada o que ele precisaria. Quando ele tá, o que é normal? Entre a troca de escala de milímetros para centímetros, ele estava medindo assim, ó, numa velocidade assim, 8.9, 9.1, 9.2, 9.2,5, está medindo devagarzinho. De repente veio 15 milímetros, ele poderia ter trocado ali. Então esse pontinho não deu tempo dele trocar a escala, nos próximos é para ele trocar. Então um ponto de overload, aí vocês têm que avaliar. Aí deu overload, um ponto de overload ainda é ok na troca de escala. Agora, a medida inteira com overload temos um problema, entende? Eu confesso que assim, aqui de cabeça, eu não sei nem avaliar, eu não lembro se ele
ele mostra igualzinho no 9. No 9 ele mostra uma coluna com overload, né? Então, um pontinho de overload, tudo bem, não dá tempo dele mudar de escala. Um monte de pontos, a precisão da sua medida está muito baixa, temos um problema. Agora, assim, uma amostra nova, ela não fazia ideia de que ia ter que medir em quilômetros, então a primeira vai dar tudo errado, né, nesse sentido. A segunda medida, ela já aciona quilômetros também, digamos assim. E aí ele se vira lá, entende? Aqui, cara, eu instalei, para você ter uma noção, né? Quantos já vem instalados? Deve ter, aqui são 4, né? Mas deve ter o quê? Uns 6 equipamentos pelo Brasil instalados só. Mas a gente não viu suporte disso. Então, assim, talvez esteja funcionando bem, ou o pessoal ainda prefere nova, né? Ou prefere nova. Temos aí Pelo menos nunca vi overload no Tailândia. Vocês não viram? Se ele é automático, se não é. Se virou bem. Automáticozinho, simplesmente. Porque o Nova, principalmente corrente, ele é muito chato. Vamos supor, ele tem lá de nano a ampere. Isso. Aí eu estou trabalhando lá, está setado 10 mA. Aí o material vai para mais, vai para ampere. Sim. Aí o que acontece? Ele fica vermelho, piscando, enchendo o saco. Sim. Ah, tá. Aí eu tenho que ir lá no AutoLab Control. Tá, E e mudar a escala. isso. Sim. Isso, aí eu queria saber se isso procede aqui também. Mas eu vou te orientar. Não é só no AutoLab Control que você vai mudar, não. É dentro do Civista Case. Gente, eu não sei me Sim, dizer são 2 locais. Isso, 2 locais. São 2 locais. Não, mas é porque Joguei pro 20, porque ele deve estar torando, porque tava em 15, né? E aí ele dá uma mijadinha assim, porque eu já vi gelo cair, porque tava a temperatura muito baixa. Ele sempre faz isso, depois a gente passa papel higiênico, né, pra secar, vai colar tudo. Mas isso em 2 locais, beleza, então tá correto. Mas comece a chutar mais alto, então, qualquer coisa. Tá. Entendeu? Deixa mais. Mas se o valor que funciona da mesma forma, é isso que eu queria saber. A ideia por vai trás, precisar sim. mudar. A ideia é porque assim, Tá. se eu não me engano, dentro, aqui embaixo, ele vai mostrar no próximo, se eu não me engano. Deixa eu liberar aqui. Isso, aqui ó. Tá. Tem a mesma história. E se eu não me engano, dentro do Serviço Case deve ter outro. Tá? Sim. De cabeça. Eu lembro de ver essa caixinha, pelo menos. São 2 lugares. É, É eu vou Options confirmar. e AutoLab Control. Dentro do Serviço Case é Isso, Options. e exatamente. Do Nova, assim. Eu vou só voltar aqui. Então, beleza. Entendi que isso daqui é como se fosse um aplicar potencial por um tempo de estabilização. Então, potencial de estabilização, tempo de estabilização. Então, 0 volts vai ser aplicado. Tá vendo? Adicionar tempo de estabilização, tá aqui embaixo. Eu vou fazer ele abaixar aqui a barrinha. Aí ele baixou. Tempo de estabilização, 5 segundos. Beleza? Esse tempo de estabilização, gente, tá aqui. Tá vendo? Por isso que ele não me deixa editar. Tá cinzinha, não consigo editar. E tem um link, então não desespera. Tá cinzinha, tem um link, olha pra cá. Vai estar em algum desses parâmetros aqui. Tô com dúvida, não sei que link é esse. Passa o mouse em cima, ele te mostra exatamente quem é o link. Ou você passa o mouse, ou você clica no link, que ele te fala com quem que ele tá linkado aqui fora. Então, é essa a ideia. Porque pode acontecer da pessoa, vem, bota um link X, o potencial inicial. Só que ela escreve com outro nome. Em vez de colocar Start Potential, ela vai colocar potencial inicial. Se você pega uma aluna de C, às vezes a pessoa se perde às vezes o nome é o mesmo, mas a pessoa se perde, né? Então, só para orientar nesse aspecto, né? Então, as coisas podem estar linkadas aqui fora, eu controlo por aqui fora, se eu quiser eu desfaço o link, não tem problema nenhum, beleza? Legal. E aqui em More, tá vendo? Dentro do AutoLab, do Apply Settings, que é o símbolo do AutoLab Control, você vem em More e aí sim vai ter a tela que eu mostrei antes, que é da medida de corrente. E deixa automático. Ele que se vire lá. Eu só... Funciona bem. Funciona bem, né? Sim, ele chega a 6 amperes. No interno. Ele chega a 6 amperes pra ele. Então isso é bacana, né? A gente muda se precisar. É que o máximo do 204 é 400 mA. É pouco. É pouco. Entendeu? 6 amperes, 400 mili. É que depende da área. Faz Tem gente que trabalha com Você vai com amostras material grandes muito ou condutor. aplica valores grandes por causa das baterias. Para baterias, corrosão, Não adianta, né? que aí a corrosão também é amostras grandes. Para sensor, biosensor, Sim. você nunca talvez tenha esse problema. Porque são coisas pequenininhas, delicadas e é uma corrente menorzinha, né? Então é um mundo de Barbie. É um mundo da Tanto é que a Barbie. gente quis deixar o 204 para os biosensores
destinados à pesquisa de emissões. Porque não Para precisa, evitar né? esse, né? E para quem faz carga e descarga naquele equipamento, Não começa, vai ter problema. Que é o que acontece. Se a pessoa quer aplicar 100 mAh, sei lá, custando para mais. Ela já está próximo dos 400, o equipamento começa a dar erro. Dá erro mesmo, exato. Então é isso, faz isso. Essa separação acho que vai ser boa, vai ser útil, né? E, bom, basicamente, aí sim, falamos de procedimento, falamos do Apply Series, vamos falar do Civista Case, né? Então, se você der 2 cliques, você entra nas propriedades dele e já vem uma tabela dos dados. É uma tabela vazia, porque ela não tem procedimento, mas ela te mostra, ó, potencial, corrente, tempo, ela te mostra tudo que vai ser coletado, tá? Então, é isso. Então, vamos clicar, ele deu 2 cliques dentro do Civista Case. Lembra do Options, dos plots, etc. Tá com outro nome aqui. O plot não tá aqui, tá fora. Mas está com outro nome, a mesma história. Civista Case, então, essas são as propriedades, está tudo cinza, tá? Isso é porque está todo mundo aqui fora. Né? Tudo linkado, os links todos feitos, né? E ele vai te mostrar, né? Você tem que estar atento em qual aba você está. Não desesperar, então o uso está vazio. Calma, volta para Civista Case e tá as propriedades ali, beleza? Bom, além disso, aqui, se você está com dúvida da medida, tipo assim, eu vou trabalhar com como que é DPV, né? Diferencial pulso voltâmetro, uma técnica diferentona que às vezes a pessoa não está acostumada. Clica para ler sobre a técnica, tem um manualzinho, é mais prático, eu achei legal ter informações ali, né? Já está direcionado no outro. Não, tinha que clicar no review, pegar e colocar o nome. Exato. Vai abrir o manual, sim. Vai. Então, a vida é isso, né? Beleza. A parte de sinais é aquela parte de sampler, o que está sendo coletado de informação. Então, potencial aplicado é o que ele aplicou. Ontem eu usei um exemplo assim, me perguntaram da compliance, eu acho legal falar isso. No Nova também eu falo. Compliança, temos nós três somos a célula eletroquímica. Estou longe aqui para sair da frente do celular. Então elas duas estão mais próximas, certo? O potencial de 1 volt que vai ser aplicado é entre elas duas. Então ela de rosa é referência, ela vai ser o trabalho. Então 1 volt é entre a referência e o trabalho. Legal, eu estou longe, eu sou o contra-eletrodo, minha área é grande. Então minha área é grande justamente para que chegue, né, não tem problema de densidade de corrente, etc. Né? Para que chegue essa diferença de potencial entre elas. Sou eu que aplico normalmente ou potencial ou corrente. Né? O que vai acontecer? Basicamente, é tudo isso que eu estou falando por causa do potencial aplicado. Né? O potencial aplicado, ao meu ver, pode ser muito maior do que 1 volt. Porque imagina que existe um monte de solução entre a gente. Imagina que o jacaré que vocês usam é um jacaré oxidado. Alguém usou uma extensão do cabo. Então, isso são resistências a mais colocadas no seu meio ali. Então, para chegar em 1 volt entre elas duas, eu tenho que aplicar às vezes 1,5 por turno, né? Um valor mais alto, justamente para que entre elas chegue a 1 volt, né? Então é isso. E sempre tem um mecanismo de feedback em looping, porque eu pergunto para alguém, e aí, quantos salários? Você fala 0,9, aplica mais. Eu tenho que corrigir isso, né? Isso tem que ser feito muito rápido, né? Então, esse potential apply, ao meu ver, é esse potencial maior que você não está enxergando sendo aplicado. Tá? Agora, o WE potential, aí sim é o valor correto do que eu esperava, ali em torno de 1 volt. Né? E a corrente também. Né? Então, é essa a ideia. A corrente é a medida que te interessa. Então, adiciona só o necessário. Promete para mim, experimentos longos, vocês não vão sair ativando loucamente isso. Apesar que assim, para o Intel, eu acho que talvez ele aguente bem. Mas eu já vi casos de carga e descarga no Nova e a pessoa ativou tudo que ela podia coletar e todos os gráficos. E aí você perguntava, mas por que você fez isso, né? Porque assim, o dado estava levando 20 minutos para abrir. Carga e descarga é um dado de semanas que você leva para coletar muitas vezes, da mesa, sei lá, depende de quantidade de ciclos, né, o tempo que leva para carregar e descarregar. Então a pessoa às vezes faz, né, na boa intenção, ele falou, eu não quero repetir meu experimento. Eu falei, amigo, tudo bem, mas você vai precisar repetir porque está muito pesado, né? Então é só avaliar isso, né? Desculpa, claro. Isso aí não são os dados que você vai coletar depois. Vai sair os dados que você vai coletar. Isso, os dados que você vai coletar, mas
precisa coletar WA resistance, WA charge, se você não trabalha com um supercapacitor, não vai ter um cálculo de carga, consegue entender? Ela está dizendo que não é necessário a pessoa ativar todos por uma questão de tempo, de sim, peso do dado. Eu entendi, mas estou pensando, por exemplo, você faz, sei lá, fotometria cíclica, você quer calcular a capacidade depois. Assim, aí tá mais fácil, não, concordo. Mas assim, às vezes você vai pegar só a carga, concorda comigo? Você não vai pegar potência nem resistência, entendeu? Então, quando já tá certinho, tem motivo, com certeza, pode coletar, essa é a ideia mesmo. Para simplificar a nossa vida. Como se fosse um experimento longo também, então você vai coletar mais dados. Exato, numa voltametria aqui, né? Mais riscos de você perder uma parte desses dados por conta do tempo, né? Assim, você não perde, mas é chatão, né? Porque imagina, leva 20 minutos para abrir no meu computador, o cliente me porque além de tudo é um PC limitado, né? O PC está limitado. Eu cheguei a falar com vocês sobre isso, que o negócio demorava muito para abrir, mas tipo assim, foi 5.000 ciclos de carga e descarga com a precisão muito alta. Sim, eu lembro que você colocou o máximo pode 7 teras de coisa. O negócio não é nunca, né? É muita coisa. É muita coisa. Mas ele fez isso para exagerar, justamente para ver os registros, entendeu? 7 teras é um computador de 8 GB no Brasil. Não, mas assim, você é livre para pôr. E assim, depois de meia hora, 1 hora, 6 horas, não vai interferir tanto, né? E você sempre pode voltar telas, só para mostrar o seguinte. Tô com dúvida se vai ficar muito pesado. Volta literalmente para a tela inicial. Tá vendo aqui, ó? Eu tô voltando. Info. Peraí. Cadê o info? Aí. No info tem o tamanho estimado, né? Porque carga e descarga tem um problema. Ele acha que o tempo é o tempo total, né? Você também trabalha com carga e descarga. Então, beleza, todo mundo consegue entender a mesma linguagem. Então, basicamente assim, você chuta 1 hora, mas na verdade ele carregou em meia hora, entendeu? Então, você chuta um tempo maior, pode ser que ele já leve em consideração esse tempo maior. Então, é bom que vai dar menos que isso, né? Um valor menor que isso, né? Então, beleza, voltamos. Uma outra pergunta, por exemplo, eu fiz lá minha fotometria cíclica, só coletando lá potência, potencial e corrente. Aí depois eu quero fazer um cálculo de carga, eu preciso do tempo. E eu não tiquei aí eu perdi, tem que fazer de novo, ou é possível lá no programa de dados aparecer? Só para avisar, de cabeça é padrão vir tempo. Só se você... Sim, suponhamos que seja uma variável que eu não tenho ficado, eu preciso. Tá. Aí eu acho que... calcular alguma coisa. Tipo, a carga do eletrodo não tem unidade. Você tem 2 coisas, a velocidade de varredura e a janela de potencial. Só que você vai ter que fazer um cálculo para ver o tempo total. Mas eu acho que o tempo tem sim, eu acho que ele vem padrão. Vem padrão, é difícil. O que acontece e é frequente? No Nova, na impedância. Na impedância, sim, você vai ter problemas com aqueles dados brutos. Os dados brutos você tem que tirar. O Z-mode, o ângulo. Não é nem isso. O ângulo de fase e o módulo de impedância vem. Dado bruto é o Lisa-Ju e o gráfico e a senoide. Você vai ver a senoide sendo aplicada. Isso é útil quando? Quando tudo dá errado. Deu tudo errado. Você tem que verificar por ali. Né? Te ajuda É um teste de estabilidade, né? Linearidade. Não é nem um teste, mas ele te dá um caminho, um norte, para ter uma noção se tá bom ou não, exatamente. Então, mas assim, aqui, o único caso que eu vi reclamarem, não do Intel, mas do Nova mesmo no geral, no OCP. A pessoa pegou o OCP por definição, potencial de circuito aberto, não está passando corrente nesse circuito. E o cara queria medir a corrente. A gente falou, cara, por definição a corrente vai ser 0. Ele falou, desculpa, mas para o meu experimento importa. Eu falei, beleza. Só que era um experimento de 1 mês que ele fez com o OCP padrão e ele não ativou a corrente que ele queria lá. Exatamente, é um erro fundamental, mas assim, deixa. E aí a gente falou, infelizmente a gente não consegue recuperar esse dado, porque não foi coletado. Então, nesse caso, a gente realmente não conseguiu ajudar, mas eles costumam colocar potencial, corrente, tempo, sempre, né? Eu brinco que potência stata é só brincar com potencial e corrente ali, uma hora você brinca com corrosão, outra hora sensores, e é uma caixinha só para isso, né? Então, você brinca com isso e você encontra um monte de informação, né? Corrosão e impedância. Os traumas. Então, beleza. Então, estamos em sinais, certo? Então, se vista case, propriedades, né, da voltametria, sinais coletados e regras. Regras para quê? Cutoff.
para carga e descarga. Né? Lembra sempre do sinal, para mim, na verdade, lembra do sinal. Então, é essa a ideia. Então, em regras, a gente coloca um cutoff. Para que serviria para uma voltametria? Thaís, essa amostra é muito delicada, ela não pode atingir mais que 10 mA. Então, você põe um cutoff para se atingir 10 mA e para o procedimento. E é bem simples, a gente faz juntos também, beleza? Então, é isso. Você adiciona se necessário. Quero adicionar um gráfico, que aqui já tem um gráfico aqui, mas eu vou adicionar outro. Eu clico, literalmente, eu puxo e arrasto e jogo para cá. Que aí está mostrando exatamente isso, né? Fica cinzinha assim, a pessoa adicionou, ou a pessoa poderia vir aqui, ó, adicionar novo plot, tá? No maisinho, ou remover por ali também. E aí ele vai te mostrar o seguinte, ele nem adicionou outro gráfico, mas na verdade ele quer te mostrar como configurar os gráficos, né? Talvez seja mais intuitivo também organizar por aqui do que ir em plots mesmo lá, né? Dentro do comando Civista Case. Então, basicamente, você vai ter, de novo, maquiagem do gráfico e, enfim... Ah, era isso que eu estava com dúvida. Isso daqui, ó. Performance otimização de performance, né? A pessoa não consegue falar. É basicamente, tá vendo? Mostrar os últimos 100 ciclos. Então, isso é útil muito. Ah, mesmo que seja voltametria cíclica, mas eu preciso fazer 1000 ciclos de voltametria cíclica por alguma razão X. Você precisa ver as 1000? Você poderia pôr 15, mostrar os últimos 15, que aí ele vai atualizando, né? E ele tira da memória. O fato de tirar da memória gráfica, senão é tipo jogo, sabe jogo daqueles pesados que você vai ter um monte de paisagem de fundo e aquilo demora para carregar? Esse é o problema do Nova, entende? Do 2. Do Nova 2. Deixando bem claro. Ela não faz isso. Ela é defensora. Abertas, fica tudo aberto. A pessoa que for 10.000 ciclos de uma vez, ele vai exibir os 10.000 ciclos. E aí o computador não dá conta. Então, assim, é um problema mesmo. Quando for fazer no 2, qualquer aluno novo que chegar, Thaís, não tem Vionic para esse aluno, ele vai se virar, pede para ele mandar e-mail pra gente. Eu criei um passo a passo, deixa eu compartilhar com vocês. Criei um passo a passo de como otimizar no Nova 2. Em vez de pôr 10.000 ciclos de uma vez, você vai picotar em caixinhas menores. E aí ele executa aquilo e aquilo, pronto. Não é que sai da memória, mas ele só está exibindo uma caixinha por vez. Né? Então, sei lá, 500 ciclos por vez. Então, isso já ajuda bastante, né? Então, isso daqui é uma grande diferença pra gente. Então, já nos ajuda bastante, né? E as corzinhas, aqui é cheio de frufru, né? Então, a gente vai olhar depois com calma, brincar um pouquinho, né? E, basicamente... A gente vai fazer a pausa com o almoço, não se preocupa. Você tem horário para sair mais cedo, alguma coisa assim? Meio-dia. Meio-dia? Não, tá tranquilo, gente. Eu não sei que slide eu tô. Nossa, não sei que slide eu tô, mas essa é a parte principal. Daqui a pouco a gente para, segue, né? Que hoje é só nova e em tela, é em tela e nova. Então, nos 10 primeiros dias eu paro, beleza? Então a gente vai ter. Tá vendo isso daqui? Lembra? No Nova 2, quando você abre, que é um monte de informação, quando você abre o procedimento, você vai ter na lateral aqui, você tinha. Cadê a lateral? Você tinha aqui um monte de comandinhos. Para você também seria os comandos, eu não lembro. Né? Não os procedimentos. O quadradinho, a linha de comando. Standard. Tem procedure e standard. Fica no cantinho também. Assim. Não, se você quer um procedimento, você pode pegar um comando para adicionar. Exato, como que é a linha? Você consegue pegar um comando para adicionar. Isso, é isso mesmo. Tá vendo? Isso tá aqui dentro, no mais. E ontem eu abri um resultado, eu falei, deixa eu relembrar. Abri um resultado, no resultado ele é muito mais limitado. Então, tenha em mente, isso é um procedimento, que aí sim eu consigo abrir os comandos. No resultado, como ele não trata dados, né? Então é bem mais limitado. Eu clico aqui para eu adicionar a mesma telinha que a gente está acostumado, tá? Então você clica, abre, puxa, arrasta, mesma história, nada mudou, tá? Então, beleza. Além disso, eu vi também, teve uma modificação. Tá vendo esse número 1, 2, 3? Isso é para te ajudar no link. Por quê? Se você começa a copiar e colar muitos comandos, aí eu quero fazer 2 voltametrias diferentes, uma impedância, uma voltametria de novo, eu tenho um monte de coisa, né? Mas aí começa a ter dificuldade com os links. Então, quando você clica no número, vai aparecer 1,
2, 3, 3.1, 3, tudo que está dentro, ele te ajuda a orientar para você saber do que esse, sei lá, esse cara aqui tem relação com 3 ponto alguma coisa. Então você sabe aonde está o comando e quem está linkado com quem. Isso te ajuda bastante. Eu mostro na prática depois para a gente, né, entender melhor. Mas está aqui escondidinho essa informação aqui, tá vendo? Tem muito menos comandos, tá vendo que a abinha está menor, a barrinha está menor. Então realmente você vai ter. Aqui é para agrupar, né, o comando de repetição, a ampulhetinha de tempo, não é que ele desespera, mas ele fica paradinho ali aplicando algum valor. Você vai ter esse Apply Settings, medida do OCP está aqui embaixo. Aqui, na verdade, ele vai. Quero aplicar só um potencial, Thaís. Aplica um potencial e aguarda um tempo X. Então, aplico por aqui, botão para a célula ligar, do cronômetros, que é quando você está esperando, mas coletando dados, né? Então, ele aplica um valor de potencial enquanto coleta dados, por exemplo. Na verdade, aqui também já vem configurado, né? Dentro do Apply, você já põe, dentro desse comando aqui, você coloca já o valor da corrente que você vai aplicar na carga e descarga, se eu não me engano, no cronômetros, e também o tempo que você vai ficar ali esperando e coletando dados, tá? Então, essa é a ideia. Isso daqui é para resetar carga, esse cara aqui é para eletrodo rotatório e os comandinhos básicos. Então, assim, tá bem mais enxuto, e isso eu acho, por um lado, é legal, é menos coisas para a gente se perder, porque quando tem muita... Nova são mais de 75 comandos. Cara, pra você se perder é facinho, né? Aqui ele vai falar somente duas coisas. Ele mostra a mesma história. Vista compacta de um resultado com a hora, a data e vista expandida de um resultado. É só isso que ele mostra e os parâmetros que você usou. Né? Então, comparando, fiz 5 resultados e, sei lá, o que eu cheguei a 1 volt foi o melhor. Então, cheguei a 1 volt, então beleza, é esse que eu vou exportar, que eu vou, né? Aí você consegue afunilar pelos parâmetros colocados e depois exportar tudo de uma vez? Ou não? Talvez não pelos parâmetros, mas por tags. Tem a opção de tags também. Tem a opção de cor. Colocar uma etiquetinha. Tipo assim, ó, todos que ficaram bom, todos que ficaram ruim, põe vermelho. Então a etiquetinha vermelha, vermelha, vermelha. Então depois você, né, consegue exportar os verdes, exato. Então isso te ajuda. E, de novo, na mesma história, gente, em dados, a questão da biblioteca, né, dos projetos. Então, uma pasta pessoal, uma pasta compartilhada. Ou seja, compartilhada é todos do computador, tá? Não é todo mundo do laboratório. Do computador mesmo que vai ter acesso. Então, não tem segredo. Quando você executa, eu não mostrei, né, mas ele vai abrir de novo. Quando você vai dar play nesse procedimento, ele te orienta qual pasta você vai salvar, tá? Tem que colocar com o botão direito de novo? Sublinhado a linha? Não precisa. Não, eu vou mostrar como faz. Então, beleza. Ele volta para o procedimento. Vamos voltar para o procedimento para salvar a modificação. Abri o procedimento, fiz a modificação que eu queria, botei o nome X e agora eu vou fazer duas coisas. Antes de salvar, que a gente está mostrando como salvar, tá vendo aqui, ó, data folder, personal. Personal para quem? Para Thaís. Se for o João, tem que pôr na continha do João. Então, é isso. É isso daqui que me orienta onde ele está sendo salvo. Por padrão, sempre vai ser o pessoal de quem estiver logado aqui. Aí do pessoal, você tem as subpastas? Ali, abre as subpastas ali ou não? Cara, eu nunca testei. Eu acho que não. Na verdade, não. Sabe por quê? Se a gente voltar aqui... deixa eu ver se ele me deixa... Tinha um maisinho... Aqui, ó. Isso daqui você é livre para criar quantas pastas você quiser dentro do pessoal. Então, sim, as suas subpastas está disponível por aqui. Né? Exato, deve mostrar para... Tipo assim, a Thaís trabalha com o projeto 1, 2, 3. Isso. Então, isso te ajuda a salvar em qual passo, de qual projeto. Pode. Aí salvou lá, aí você tá para salvar, você viu que está na pasta personal. Isso. Aí você, putz, não é nessa pasta que eu quero botar no geral. Tem como mudar? Sim, aí mesmo. Botãozinho, isso, e aí ele mostra Share Library. Pronto. Aí mesmo. Mas aqui você está salvando o quê? Procedimento. Não. É a data folder. A gente não salvou o procedimento. Tá aqui a parte de salvar o procedimento. Isso daqui é o data folder. É onde vão estar os dados. É onde os seus dados vão ser salvos. Aí é de lá que você vai ter que transferir para o Nova para conseguir tratar.
Não precisa nem transferir, é um botão. Tem um videozinho, ele faz sozinho, clica em um botão, nova abre e fala, beleza. Entende? Então é bem mais suave nessa parte de transição. Mudamos a pasta que vai ser salvo, agora sim. Tem uma... Ontem eu realmente não lembrava desse botãozinho. O que eu fiz ontem? Falei, cara, como é que salvava isso? Será que você vai fuçar para relembrar? Porque a gente mexe no Vionic a cada 9 meses, né? Então toda vez você tem que relembrar, né? E toda vez tem uma modificação nova. Eu falo, meu Deus, né? Como é que eu... E aí basicamente eu cliquei em cima da linha, tá perdido? Eu cliquei em cima da linha, botão direito, salvar, pronto. Então tem a opção por aqui, mas tem um botãozinho aqui, ó, salvar procedimento na biblioteca. Como? Quando você clica, ele vai abrir isso daqui e ele te orienta, né? Então tá vendo? A biblioteca pessoal, né, os procedimentos, o nome, descrição, salvo, beleza? Então é essa a ideia, tá? Então você vai saber qual é a pasta e qual é o nome bonitinho. Agora sim, vamos fingir que a gente deu play, executou. E aí você vai ter os seus dados, né? Aqui é um exemplo de impedância. Essa ordem já não é mais assim. Você tem que pôr isso daqui para cá. É porque esse dado aqui é dado de 2020, assim, quando eles estavam testando e ainda desenvolvendo o software, né? O OCP, ele é medido antes do apply. Porque aí você aplica o valor de potencial versus o OCP, então você mede ele antes, tá? Mas só para um exemplo, basicamente você vai ter o seguinte. Minha medida de impedância está aqui, vou dar 2 cliques aqui, isso é para exportar manualmente, né? E aí você vem e tem 2 opções. Esse botão é o símbolo do Nova. Se você clicar aqui, ele vai abrir o Nova e você vai tratar lá. Se você clicar embaixo, é para exportar e exportar, tipo para abrir no Word, né? Enfim. Então a gente clica naquele botão e vai ter as opções, né? Se é S, se é CVS, se é ponto, se é vírgula, enfim, e salva, tá? Então isso é uma exportação manual, digamos assim, né? Qual é a pasta, etc. E agora sim, deixa eu ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar bonitinho meu vídeo. Eu sou a louca do vídeo, gente. Eu adoro fazer vídeos, porque é prático. A pessoa, né? Ele abre um procedimento, o mesmo procedimento. Ele vai abrir o resultado, né? No caso. E aí ele vai... Ele nem abriu nada, ele foi direto, tá vendo? E aí vai aparecer qual pasta está sendo salva. Avalie a pasta, veja se faz sentido, é isso mesmo, né? É a pasta do Nova dos dados. É isso que ele está fazendo. Você tem que saber qual pasta salvou, qual nome salvou. Aparece um pop-up, abrir nova. Eu cliquei para abrir nova, só que eu não estou roubando. Eu fechei a biblioteca para abrir de novo, para mostrar que eu tenho que lembrar qual que é a pasta. E aí eu mesma procurei, porque eu lembro o nome do procedimento. Aqui eu me perco um pouco, mas eu acho o procedimento, o resultado, né? E abri esse resultado. Quando eu abri, olha como já vem. Tem os agrupamentos, porque tem uma parte, assim, ele vem num formato diferentão, né? Vai ter o dado da impedância, impedância normal e impedância com S2. O que ele está fazendo? Está ruim a visualização, ele está separando, então eu mostro bonitinho, né? Como separar os dados. Então, essa impedância é o Nyquist Baudet normal, Nyquist Baudet do Sense 2. O que é o Sense 2? E aqui ele vai fazer, realmente, ele escolhe um dado, que é o dado principal, que é esse, e vai fazer o tratamento normal de impedância normal, tá? Então, isso pelo menos é legal. Já vem meio pronto a parte de você plotar, já vem meio pronto, você clicou, ele já está plotado ali, já te ajuda um pouco. Esse Sense 2, gente... Uma pena que ele não pegou os recursos do ZView, por exemplo, para fazer o ajuste de circuito, né? É concorrente deles, né? Mas a gente pode exportar para o ZView no Nova, vocês sabem? Sim. Mas o que eu queria... os recursos do ZView, entendi. Faz tudo no Nova, o Nova melhora isso. No custo. Vocês vão na programa concorrente do deles? O ZView na programa concorrente do deles? Eu acho que é mais mas só eu acho que uma vez que uma vez que seja, eles têm que buscar mira no... É que eu acho que envolve assim, comprar coisas, porque você só vai me liberar se eu comprar de você, concorda comigo, licenças, etc. Então aí é um problema, né? Ele não precisa comprar o ZView, ele pode ter uma parceria, ele pode ter a programação semelhante, entendi. Dá um ok.
Porra, me mandar pra Eu tela. também acho. A galera da programação, eu fico do tipo, porra, a galera da programação. O hardware eu não tenho dúvida. Agora, a programação é um problema. Mas é que assim, são muitas frentes que eles estão tentando. Imagina, sensor é uma coisa, baterias vai ser outra, que é carga e descarga. Pessoal de corrosão tá fio da vida. Então, assim, eu não sei, né? São muitas frentes, enfim. Mas é isso, a ideia tá simples, né? Ele começa. Então a ideia tá simples pra gente conseguir fazer. Uma pergunta. Lá no Nova 2 eu já tenho que ter uma pasta para qual vai salvar? Quando você instala o software, ele cria essa pasta, que é a pasta MyData. Então, então a hora que eu puxar daqui, ele já vai cair nesse MyData lá no 2. Mas não preciso dar nome nada. Não precisa dar nome, mas você só tem que conferir. Foi na pasta MyData? Porque depois no Nova você pode realmente se orientar, tá? Biblioteca, pasta MyData, o nome do arquivo é XYZ, procuro, achei. Beleza? Então é só essa questão de pastas, né? Vamos voltar para cá, rapidinho. Estamos falando da célula. Temos 2 eletrodos, referência, trabalho e contra, estou longe. O que é o normal? O normal tem alguém conectado a ela, dando a mão para ela, para o trabalho, que é o sense, que é o cabo sense. Então, com ela, tem um cabinho junto dela. Para quê? Lembra que eu falei que é um mecanismo de feedback em loop? Então, basicamente, você vai ter o seguinte, para alguém me avisar qual é o valor de potencial que está entre eles dois, né? Quem que me avisa? O referência é realmente, imagina assim, quero medir um ponto. Tá, mas a distância desse ponto, em relação a quê? A porta, a janela, a gente está lidando com diferença de potencial, sempre, né? Então, para medir a diferença de potencial entre uma referência, tipo um zero, que é você que está estável, né? E o trabalho, você precisa, né, realmente ter essa medida sendo feita. Quem faz a medida do trabalho é o sense. Por isso que o sense, o Szinho vermelhinho. Só tem um que assim, vai confundir que vai ter um S2 agora, tá? Mas no Nova, no que a gente está acostumado, sempre vai ter no trabalho, conectado ao trabalho, né, o Szinho juntinho, os 2 vermelhinhos. 99,9% dos casos, os 2 vermelhinhos estarão sempre juntos, beleza? Porque é o controle de potencial entre as duas ali, para mim dizer quanto tá e quanto eu vou aplicar mais. Senão eu começo a aplicar loucamente um valor e eu, na verdade, não tenho essa resposta, né? Não tenho uma noção se está certo ou se está errado. Beleza. Então, isso é um sistema convencional. Eu sou o preto, ela é o azul e os 2 vermelhos estão nela, que ela é o trabalho, né? Então, senso e trabalho. O que tem de novo? Que é a bola da vez, né? Que eles falam para a parte de baterias. Ninguém nunca olha, a pessoa triste, ninguém nunca olha para mim, sabe? Ninguém quer saber o meu potencial. Eu acho que ninguém vai esquecer. Então, ninguém nunca olhou para mim e o contra-eletrodo começou a importar. Gente, eu não sou boa em baterias, mas o pouco que eu sei. Baterias de um lítio tem a questão de que o lítio, da solução do lítio, de algum lugar, ele vai para o grafite e o grafite se abre e o lítio entra no grafite. Então, eu não lembro nem o nome desse processo. Intercalação. Isso acontece no contra-eletrodo. Então, eu passei a ser importante para baterias, para o que for. Então, para o pessoal me estudar, eles precisam saber qual é o potencial que está em mim agora. Para isso, colocaram um sense em mim. Tem um conectorzinho aqui, então vai ser 2 conectores pretinhos juntos. Esse cabo é o sense 2, S2, opcional para sua medida. Sense vermelhinho, sempre obrigatório. Beleza? Então é essa sacada que fizeram. Eu falei agora porque no exemplo que ele mostra aqui da impedância, tem a impedância do sense 2. É uma impedância de mim. Agora, com relação a quem? A uma referência. Entendeu? Então, sempre pensa, a referência é o seu zero, o S vai te mostrar o quê? O valor do S é como se fosse a diferença entre o referência e o trabalho, certo? E o S2 é a diferença da referência e o contra, tá? Mas é simultânea as 2 impedâncias? Sim, tudo junto, exato. É porque assim, o contra está aplicando coisas no sistema, então está sendo medido aqui. Enquanto ele está aplicando, eu estou medindo nele, entendeu? Impedância. Isso, né? Exatamente, porque para a impedância tem que aplicar, né, o valor, então exatamente isso. É como se o sense S normal está medindo ela e o S2 está medindo em mim ao mesmo tempo, tudo junto.
Mas eu não sei se a gente pensa numa célula de supercapacitor simétrica, que antes tinha que fazer aquela divisão na hora de calcular a divisão de carga por 2. Muda conforme o tempo. Você não vai precisar mais, você vai conseguir nesse outro lado já. Dividir por 2. A hora que você calcula a capacitância, Isso. numa célula simétrica, Tá. de 2 eletrodos, Aham. você calcula a integral, Você quer a saber IDV, pela massa ou área, se for específica, vezes Tá. a diferença de potencial, vezes a velocidade de varredura da voltametria. Tá. Só que da quando voltametria, isso, perfeito, da por voltametria, voltametria. dividir por 2, concordo. Quando você tem uma célula simétrica, né, você Você tem que você- saber a média, né? Você faz a média de um... porque a influência é outra. A influência, assim, quando você tem, quando não é simétrica de 3 eletrodos, você tem uma medida como se o seu capacitor fosse único. Se você tem um outro capacitor de frente, que aí é o que vai contar pontos, que ela vai enxergar a Thaís, por exemplo, você tem 2 capacitores em séries. E a soma, o soma de capacitor em série, você tem que somar a capacitância do seu trabalho e do seu contra, porque ele é igual. Entendi. E aí o cálculo é aquela produto pela soma pelo produto pela Isso. soma. E aí a hora que você faz a soma desses 2 capacitores, que aí vai passar a importar o outro lado, aparece esses 2 aqui embaixo. Quando você vai enxergar o potencial dela, eu não sei se isso vai ser Eu acho que você vai continuar fazendo esse cálculo, mas eu acho que você vai ter uma sensibilidade maior do quanto que vai ser medido para desse capacitor. Sim, isso fica mais preciso, né? Vai ser mais E preciso. O material mudou mesmo. Porque se eu, beleza, vou medir o OCP depois, antes e depois, o potencial vai mudar. Sim. Se mudou, por que mudou? Teve intercalação? Profere. É que até molhabilidade pode mudar o OCP, qualquer coisa. Você respirou a superfície, é igualzinho papel. Pega o papel e põe na água. Tchá. Levantei o papel, deixo secar. A superfície Mas mesma, é isso não que, é por isso que a gente usou o Dropsys, né? Para evitar essa variação de OCP, por exemplo, na medida sensorial. Ele não altera. O valor de OCP não altera a medida. Não deu senso. Ele fica constante. Minimamente, se você ficar alterando o valor de OCP. Então molhado, assim, né? Ele molha, mas não molha. Não tem A ideia é que você tenha minimamente essa alteração, senão como é que você vai medir a medida sensorial alterando todos os outros variáveis? Sim, tá, ao mesmo entendi. tempo? Entendi, tem que ser bem estável. O Dropsys ele tem esse. Exato. Então, assim, bem simplificado, conexões, né? Nada muda. Esquece o S2. O S2 não é obrigatório. Então, nada mudou. É o cabinho azul com o preto para um dispositivo, os 2 cabinhos vermelhos para o trabalho, né? Então, isso para 2 eletrodos e isso para 3 eletrodos. O contra sozinho, o WE com o sense junto e o referência, né? A parte ali. Tem uma coisa. Brincando nessa questão de a diferença entre elas duas é o trabalho, né? A diferença de potencial ali entre elas duas. A diferença agora entre nós duas é a diferença de potencial do contra, né? O valor do contra. Thaís, mas e quanto tá entre você contra e o trabalho? Tem uma continha, o manual mostra como fazer, porque aí você tem, né, agora uma relação que daria para ser feita e descobrir qual é o valor, tá bom? Então é bem tranquilo também. Porque o S2 ele mede a variação do contra com referência. Exato. O S1 é do trabalho com referência. Exatamente. Aí do contra com o trabalho tem um cálculo. Eu acho que assim, eu não lembro de ou é soma, é alguma coisa assim, realmente, porque é uma diferença ali, uma diferença aqui, se você somar tudo, dá o valor, né, total. Ou se tira a referência do caminho, alguma coisa assim, mas é bem simples, é bem bobinho. Eu vi ontem e já não consigo lembrar exatamente, mas tá fácil, eu acho, para vocês. Parte de testes eletrônicos, então, é bem rapidinho pra gente finalizar. Ele abre de novo, né, aqui a parte do procedimento, a parte dos testes que estão lá embaixo, só girar essa barrinha aqui. E ele vai abrir um teste, então, que é o teste CV. Olha como vem escrito, teste Cell A, High Accuracy Mode, ou seja, dá uma olhadinha no manual para confirmar as conexões, porque fica muito vago. Tá, mas e aí? Quando você olha teste Cell, olha teste Cell, gente. Tem 1001 conexão, tudo bem, o A tá aqui. Né? O A, se não me engano, é esse daqui. Isso, é A, B, C, D e o E tá embaixo, eles foram infelizes. Pelo menos aqui ele mostra que é WE mais S.
Só que ontem mesmo eu fiz um exemplo, eu conectei, pedi assim, conectar fazer as conexões dos vermelhinhos no D. Eu vim com os dois vermelhinhos e pus no D. E não, se você olhar para o D, é WED e o S está aqui, separado, D. Esse é um caso de testar a compliance do equipamento. Compliance é isso, elas duas estão perto, 1 volt é fácil, só que eu estou longe, eu tenho que aplicar um valor maior para chegar até lá. Então, para eu atingir, sei lá, 10 volts que seja, eu tenho que aplicar 15. E aí, quem vai me fornecer esses 15? Isso é a compliance do equipamento, né? Então, tem 1001 testes, são 7 testes mais ou menos. 4 deles é bem simples, teste de impedância é simples, teste de CV é simples. Eu acho que esses dois vale a pena repetir sempre. Agora, esse teste float, cara, muda as conexões. Então, é só fazer com mais calma, mais cuidado, né? Seguir mesmo o manual. Mas eu acho muito difícil porque vocês não vão utilizar float. Então, entende? Faz sentido fazer os testes do que vocês realmente utilizam, né? Então, o que usa esse float? Permeação de hidrogênio. Basicamente, você faz o seguinte: é como se você tirasse o terra e coloca o terra no trabalho. Então, o equipamento tem um tipo de... Ele literalmente muda um tipo de aterramento internamente dele. Aí, tipo assim, se ele estava aterrando a parte eletrônica, agora ele passa a aterrar só a carcaça na tomada e a parte eletrônica vai aterrar no terra da sua medida. Tipo, pode ser o trabalho ou pode ser autoclave. A autoclave inteira, né, aí ela está aterrada. É para você não ter 2 terras diferentes, isso dá problema na sua medida, porque são 2 equipamentos conectados em um único sistema. E isso é um problema, entende? Então, é só por isso, né? São testes em que, cara, pouquíssima gente, pessoal de corrosão, corrosão é permeação de hidrogênio. Eu já vi grupos que também trabalham com corrosão, trabalhando com isso lá na UFRJ. Catálise, é verdade, porque você quer de catálise, hidrogênio também, você quer vermelho, né? Então tem isso, né? O hidrogênio é um problema em estocar. Como é que você estoca? Ele é muito pequenininho, então ele passa e vai embora, daí você não estoca. Né? Quer dizer, tem cilindro de hidrogênio. Gente, me explica, tem cilindro de hidrogênio? Não, o White Martins tem. Eu acho que vaza, né? Isso, para quem vai trabalhar com bateria de hidrogênio futuramente, talvez seja interessante. É engraçado os testes da Miriam. Vocês estão trabalhando já com o boom do hidrogênio verde também. Vai ser, eu não sei. Ainda não. Quem sabe? O futuro Deus pertence. Deixei aqui para ficar registrado o nosso e-mail, nosso telefone. Tá? Então, só deem preferência por e-mail. A questão do telefone tem um colega nosso atuando, mas é muito mais por e-mail. Tá?